Hoje, eu vou contar como um subemprego começou a destruir a minha saúde mental. E o mais triste é que tudo começou com um sonho simples: ter a minha própria casa e sair de um ambiente que já estava me sufocando há anos. As discussões dentro de casa eram constantes. Eu e meu pai nunca conseguíamos nos entender. Trabalhei com ele durante parte da minha vida, mas nunca senti que meu esforço era reconhecido. Não importava o quanto eu tentasse fazer tudo certo. Sempre parecia pouco. Sempre existia alguma crítica, alguma cobrança, alguma forma de mostrar que eu não era bom o bastante. Além disso, eu vivia em um ambiente pesado. As brigas entre os meus pais eram frequentes, muitas vezes agressivas, e aquilo foi me desgastando aos poucos. Eu chegava num ponto em que não sentia paz nem dentro da própria casa. Era como viver preso num lugar onde a tensão nunca acabava. Foi então que surgiu a oportunidade de emprego numa loja de calçados. Nos primeiros meses, tudo parecia estar dando certo. Mesmo sem experiência em vendas, eu me destaquei rapidamente. Eu corria pela loja tentando atender os clientes antes de todo mundo. Fazia de tudo para vender mais. Me esforçava ao máximo porque enxergava naquele emprego uma chance de finalmente construir minha independência. E funcionou. Nos 2 primeiros meses, eu fui o vendedor que mais vendeu na loja. Aquilo me deixou feliz, motivado e cheio de esperança. Pela primeira vez, eu senti que talvez eu pudesse mudar de vida através do meu próprio esforço. Mas foi exatamente aí que os problemas começaram. Os vendedores mais antigos passaram a me olhar diferente. Os rostos fechados, as indiretas, o clima pesado. Dava para perceber que minha presença começou a incomodar. Eles não gostaram de ver alguém novo, sem experiência, se destacando mais do que eles. Com o tempo, eu comecei a perceber que aquele lugar não era tão meritocrático quanto parecia. Tinha um funcionário na loja que era genro do gerente. E, aos poucos, ficou claro que as regras não funcionavam da mesma forma para todo mundo. Na loja, existiam alguns calçados mais difíceis de vender, identificados com uma etiqueta chamada PR. Quem conseguisse vender aqueles modelos ganhava uma comissão extra de R$ 5 por par vendido. Pode parecer pouco, mas no fim do dia fazia muita diferença no salário de quem dependia daquilo para sobreviver. O estranho é que esse genro do gerente sempre saía da loja com 30, 40, às vezes R$ 50 extras no bolso, enquanto o restante da equipe passava o dia inteiro sem conseguir vender nem um único PR. Até que um dia eu descobri o motivo. Eu estava no estoque organizando algumas caixas quando vi ele pegando etiquetas PR de certos calçados e colocando em outros modelos aleatórios, que nem deveriam ter aquela bonificação. Naquele momento, eu entendi tudo. Enquanto a equipe inteira corria igual condenada para bater meta honestamente, ele manipulava o sistema escondido, aproveitando o fato de ser protegido da gerência. Aquilo me revoltou profundamente. Eu lembro da sensação de indignação subindo na hora. Era como levar um soco no estômago. Porque ali eu percebi que não importava o quanto eu me esforçasse. Algumas pessoas já estavam favorecidas desde o começo. Mas ao mesmo tempo eu me sentia impotente. O que eu podia fazer? Denunciar o genro do gerente para o próprio gerente? Era o tipo de ambiente onde você engolia seco e fingia que não viu, porque sabia que quem sairia prejudicado seria você. E não parava por aí. Enquanto o restante da equipe ficava na loja se matando para vender, esse cara vivia saindo no meio do expediente para resolver coisas para o gerente. Fazia favor, levava documento, resolvia problema pessoal, e nós ficávamos lá trabalhando por ele também. Muitas vezes eu olhava a loja lotada, todo mundo cansado, correndo de um lado para o outro, enquanto o protegido da chefia simplesmente desaparecia e ainda ganhava comissão em cima do esforço coletivo. O gerente escolhia um para ficar marcando vez para o genro dele. Você trabalhava por 2, vendia para você e para o safado que estava dando rolê por aí?
E como se já não bastasse, algum tempo depois, veio a notícia que fez muita gente perder o resto de esperança naquele lugar. O genro do gerente foi promovido a subgerente. Sim, justamente ele. O cara que manipulava etiquetas, burlava o sistema, sumia da loja no horário de trabalho e vivia sendo beneficiado pela chefia. Agora estava numa posição acima dos outros, dando ordens na equipe. Aquilo foi a confirmação definitiva de que naquele ambiente o erro era recompensado, desde que você tivesse as pessoas certas do seu lado. Pelo menos, depois da promoção, ele foi transferido para outra unidade. E, sinceramente, aquilo trouxe um pequeno alívio para a loja. Naquela empresa, existia uma coisa que deixava tudo ainda mais caótico: o rodízio de subgerentes. Toda hora aparecia um diferente, e cada um chegava querendo mostrar serviço, inventando alguma regra nova para pressionar ainda mais os funcionários. Parecia uma disputa para ver quem conseguia tornar o ambiente mais pesado. E foi aí que surgiu uma das regras mais absurdas que eu já vi na vida. A multa de R$5. Sim. Ao invés da gente ganhar dinheiro trabalhando, a empresa começou a criar maneiras de tirar dinheiro do próprio funcionário. Se você deixasse um tênis mal colocado na caixa, R$5 de multa. Se esquecesse alguma caixa no salão da loja durante a correria, mais R$5. E o pior é que isso criou um ambiente podre entre os próprios vendedores. Porque sempre tinha algum funcionário infeliz esperando você errar para ganhar em cima disso. Marca R$5 desse otário aqui. Ele esqueceu de guardar um bocado de caixa. Levei vantagem. Você marcava sua vez na fila para atender cliente, saía correndo para pegar mercadoria no estoque, atendia 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, e quando voltava, tinha alguém recolhendo suas caixas esquecidas no salão e indo correndo entregar para o subgerente. Não porque queria ajudar, mas porque cada caixa esquecida significava dinheiro saindo do seu bolso e indo para o bolso dele. Era praticamente um sistema de recompensa pela desgraça do colega de trabalho. E tinha dias em que a loja ficava completamente lotada. Era cliente chamando de um lado, Moço, vem aqui agora! outro pedindo numeração, outro desistindo do produto, Eu só queria provar mesmo. Vou comprar pela internet. criança correndo, caixa cheio, uma pressão absurda. Nessa correria, esquecer caixas no salão era inevitável. A gente não era máquina, mas os subgerentes e o gerente tratavam aquilo como piada. Eles riam. Achavam engraçado ver funcionário perdendo dinheiro por causa do caos que a própria empresa criava. Eu nunca vou esquecer de um dia específico. A loja estava um inferno de cheia. Eu atendia vários clientes ao mesmo tempo, correndo de um lado para o outro sem parar. No fim daquela loucura, acabei esquecendo 10 caixas espalhadas pelo salão. 10 caixas. Resultado? Um dos vendedores simplesmente recolheu tudo, levou para o subgerente e ganhou R$50 em cima do meu erro. R$50 arrancados do meu salário. R$50 que faziam falta para mim. Naquele momento eu comecei a sentir que aquele lugar estava me destruindo por dentro. Já não era mais só cansaço físico, era psicológico. Você trabalhava sob pressão o tempo inteiro, desconfiando dos próprios colegas, com medo de errar, sabendo que qualquer deslize podia virar motivo para perder dinheiro. E aos poucos, eu fui deixando de ser aquela pessoa animada que entrou na loja querendo vencer na vida. Como se tudo aquilo já não fosse humilhante o suficiente, ainda surgiu mais uma regra absurda dentro daquela loja. Numa segunda-feira qualquer, os subgerentes reuniram a equipe e avisaram que, a partir daquele momento, todos os vendedores teriam que passar 2 horas no estoque ajudando na organização. E sabe qual era o motivo? A incompetência do próprio filho do gerente. Sim, o filho do gerente também trabalhava na loja, mas praticamente não fazia nada direito. Durante a semana inteira, ele enrolava, largava a caixa jogada, deixava o estoque completamente bagunçado
E no final, quem pagava pela irresponsabilidade dele era o restante da equipe. Então, criaram um sistema de revezamento. Enquanto uma parte dos vendedores ficava no salão tentando vender, Deixa eu em paz, a outra moço. subia para o estoque para arrumar a bagunça que outra pessoa tinha feito. 2 horas depois, trocava a equipe. E assim, seguia o circo. Só que isso afetava diretamente as vendas, porque tinha vendedor que pegava horário ruim no estoque e perdia clientes lá embaixo, organizando caixa. Enquanto isso, outros conseguiam ficar no salão justamente nos momentos em que a loja lotava e acabavam vendendo mais. Ou seja, além da pressão normal, agora existia uma disputa injusta criada pela própria empresa. Mas aí veio a ideia mais humilhante de todas. O subgerente resolveu criar o melhor vendedor do dia e o pior vendedor do dia. Depois que a loja fechava, reuniam toda a equipe para fazer praticamente um teatro motivacional ridículo. O melhor vendedor recebia aplausos, elogios, era tratado como exemplo na frente de todos. E o pior vendedor era punido. No dia seguinte, quem tivesse vendido menos precisava limpar os 4 banheiros da loja e ainda arrumar toda a copa onde os funcionários almoçavam. Aquilo não era incentivo. Era humilhação pública. Os outros vendedores davam risada, faziam piada, tiravam sarro da cara de quem perdia. Você virava motivo de chacota simplesmente porque teve um dia ruim de vendas. E isso começou a acabar comigo psicologicamente, porque vendas não dependem só de esforço. Às vezes, você pegava clientes que não levavam nada. Às vezes, ficava preso no estoque enquanto outros vendiam. Às vezes, o movimento estava fraco, mas para eles nada disso importava. Se você fosse o pior do dia, pronto. Virava o fracassado da vez. Enquanto eu esfregava vaso sanitário e limpava chão, eu ouvia piada, risada e comentário atravessado vindo dos próprios colegas. Vê se deixa o banheiro limpo dessa vez. Aquilo me destruía por dentro, porque eu comecei naquele emprego cheio de vontade de crescer, querendo construir minha vida. E agora eu estava ali, sendo tratado como lixo por não atingir uma meta diária. Aquele ambiente foi sugando minha autoestima aos poucos. Todo dia eu chegava mais cansado, mais irritado. A gente praticamente não tinha vida. Era trabalhar 6 dias seguidos para descansar e esse único dia de folga passava voando. Você mal conseguia recuperar o corpo, resolver problemas pessoais ou descansar a cabeça antes de começar tudo de novo. Eu comecei a perceber que minha vida estava se resumindo àquela loja. Eu acordava pensando em meta, dormia pensando em meta, sonhava com meta, caixa de sapato, cliente folgado. Bom dia, senhor! Eu posso olhar em paz? E cobrança. Muitas vezes faziam a gente bater o ponto no horário certo, mas continuar trabalhando depois sem receber absolutamente nada por isso. Hora extra praticamente não existia. Era como se o nosso tempo não tivesse valor. Você já estava cansado, com dor no corpo, mentalmente destruído, e ainda precisava fingir disposição para continuar atendendo o cliente sorrindo. Até a hora do almoço era um inferno. O gerente ficava pressionando para a gente comer rápido e voltar logo para o salão. Tem cliente na loja pessoal. Não existia descanso de verdade. Você engolia a comida quase sem mastigar, ouvindo cobrança o tempo inteiro. Vambora, pessoal, olha os clientes sobrando aqui embaixo. Como se fosse proibido parar por alguns minutos para respirar. Parecia uma senzala moderna. A sensação era de que, para eles, funcionário não era ser humano. Era apenas uma peça substituível que precisava produzir sem parar. E foi aí que eu comecei a adoecer de verdade. Minha cabeça já não funcionava mais da mesma forma. Eu estava sempre irritado, cansado, desanimado. Não tinha mais paciência para nada. Minha vida social praticamente acabou, porque eu nunca tinha tempo ou energia para sair, conversar ou aproveitar qualquer coisa. Você se acabava de trabalhar para no final do mês
Perceber que continuava preso no mesmo lugar, sobrevivendo e sacrificando a própria saúde por um dinheiro que mal dava para viver. Foi nesse período que o meu corpo começou a mostrar sinais de que eu já não estava suportando mais toda aquela pressão. Eu desenvolvi uma doença chamada alopecia. Por causa do estresse constante, comecei a perder partes do cabelo. E aquilo acabou comigo emocionalmente, porque além de lidar com ansiedade, pressão, humilhação e exaustão diária, eu ainda precisava olhar no espelho e ver o quanto aquele emprego estava afetando até minha saúde física. Mas sabem o que aconteceu dentro daquela loja? Eu virei chacota. Ao invés de apoio, preocupação ou respeito, vieram as piadas. Colegas de trabalho faziam graça do meu corte de cabelo, comentavam, davam risadinha, olhavam de forma diferente. Como se o meu sofrimento fosse entretenimento para aliviar o tédio deles. E o gerente? Nem aí. A empresa sequer oferecia um plano de saúde decente para os funcionários. Você adoecia trabalhando por eles e depois precisava se virar sozinho. E o mais revoltante era a diferença absurda de tratamento dependendo de quem você era dentro da loja. Porque quando o filho do gerente fingia estar passando mal, tudo mudava. O gerente imediatamente mandava ele ir descansar em casa. E ninguém falava nada. Quando a gente estava gripado, febril, tossindo, claramente acabado, o gerente simplesmente passava do lado e fingia que não via. Não perguntava se estava tudo bem, não liberava mais cedo, não demonstrava o mínimo de humanidade. Para eles, funcionário comum tinha que aguentar, tinha que trabalhar doente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo naquele subemprego. Mas a verdade é que aquele lugar me marcou de um jeito que eu carrego até hoje. Até hoje, eu tenho pesadelos com aquela loja. Às vezes eu sonho que estou lá de novo, correndo desesperado pelo salão, ouvindo grito de gerente, cobrança de meta, barulho de caixa de sapato abrindo, cliente chamando, vendedor competindo entre si como se fossem inimigos. No sonho, eu continuo preso naquele lugar. Tem gente que acha exagero quando alguém fala que um emprego adoece uma pessoa, mas só entende quem já viveu num lugar onde você deixa de ser tratado como ser humano e passa a ser tratado apenas como número, meta e lucro. Aquele subemprego não levou só meu tempo. Levou parte da minha saúde, da minha autoestima e da minha paz. E você, já passou por algum emprego que acabou com o seu psicológico? Deixa aqui nos comentários o seu relato. Quero ler a história de vocês também, porque infelizmente muita gente sabe exatamente como é viver em um ambiente tóxico e desumano. E se você gosta e quer apoiar o canal que está desmonetizado, a chave Pix está aqui. Você pode doar a partir de R$1 para que a gente continue com o canal. Nos veremos amanhã.